Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. O Senhor quer nos libertar da escravidão do pecado, dos nossos vícios, dos nossos enganos, dos nossos erros. Mas para isso, muitas vezes precisamos de quem nos conduza. Assim, Deus suscitou para o seu povo, que estava se formando, juízes, pessoas com um forte espírito de retidão, de honestidade, um bom senso, bons conselheiros. Mas muitas vezes basta que esses homens sigam outros caminhos e o povo volta a se perder. Muitas vezes é preciso que venha alguém de longe para nos dirigir, como, por exemplo, muitas vezes vem um pároco de outra paróquia para a nossa paróquia e percebemos toda uma mudança de comportamento daquela comunidade. Daí nós percebemos a importância dos líderes, que esses líderes são muitas vezes enviados por Deus de acordo com as nossas necessidades. Não aquilo que queremos, mas sim aquilo que precisamos. Algumas vezes discordamos desses líderes, mas precisamos entender que é o que Deus nos enviou e algum propósito tem. É preciso então compreender os desígnios de Deus. Para que a gente possa compreender tudo aquilo que será dito, peçamos a presença do Espírito Santo, Ele que nos conduz e quer nos levar até os céus. É Ele quem comanda os anjos, a milícia celeste. É o Espírito Santo que comanda o terceiro coro dos anjos. É Ele que vai então nos conduzir pelos caminhos tão difíceis nessa batalha contra o inimigo. Peçamos a sua presença. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Já estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito bem, então a ideia hoje é nós encerrarmos esse capítulo dos juízes, né? Para que a gente se prepare então para a nova fase, que é a fase dos reis. Uma fase em que nós vamos perceber muito mais fortemente a ação dos profetas e a importância dos reis na condução do povo de Deus, né? E até a formação já desse novo povo de Deus. Muito bem, então para que a gente possa encerrar, né, o livro dos juízes, nós vamos terminar hoje entrando no livro de Ruth. Ruth é bem uma preparação, é uma transição entre o período dos juízes e o período dos reis, né? Essa nova fase. Então eu convido vocês a fazer a leitura do livro dos juízes, capítulo 19, versículos de 1 a 3. Quem pode ler, por favor? O crime de Gabá. Isso. Naquele tempo, como não havia rei em Israel, aconteceu que um levita, vindo fixar-se no fundo das montanhas de Efraim, tomou ali por concubina uma jovem de Belém de Judá. Esta foi-lhe infiel, deixou e foi para junto de seu pai em Belém de Judá, onde ficou 4 meses. Seu marido foi ter com ela para falar-lhe ao coração e reconduzi-la à sua casa, levando consigo um servo e 2 jumentos. Ela o introduziu em casa de seu pai. Quando o pai da mulher se ouviu, saiu a recebê-lo e recebê-lo alegremente. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aqui você vê que já se faz menção, né, ao fato de que não havia rei em Israel. Ou seja, naquela região, próximos no entorno de Israel,
já haviam reis governando esses povos, né? E eu chamo a atenção aqui para essa leitura que foi feita pelo seguinte, ali no versículo 1, no versículo 1, no final do versículo 1, diz assim, ó, nas montanhas de Efraim, né, um levita, ele tomou por concubina uma jovem de Belém de Judá. Belém de Judá, Belém é onde vai nascer Jesus Cristo. Jesus Cristo nasce em Belém, né? E o que é interessante, ele diz assim ainda, esta foi-lhe infiel. O que, na verdade, aqui o autor nem sabia que ele estava dizendo, é que ele estava falando do povo de Israel. O povo de Israel sempre foi infiel a Deus. Sempre foi infiel a Deus. Nós vamos ver isso diversas vezes, nós vamos ver profetas que vão falar isso abertamente, claramente, né? Que eles vão comparar o povo de Israel a muitas vezes a uma prostituta, que se prostitui com outros deuses, né? Sendo infiel, traindo o amor, o grande amor que Deus tem por esse povo, né? Então, por isso que está escrito aqui, ó, tomou ali por concubina uma jovem de Belém de Judá, ou seja, aonde vai nascer Jesus Cristo. Esta foi-lhe infiel, deixou e foi para junto de seu pai, aonde? Em Belém de Judá, onde ficou 4 meses, né? Aí o marido vai atrás. Olha que interessante, o marido vai atrás. O cara foi traído, ele tinha tudo para se afastar dela, mas não. O seu amor é tão grande, ele vai atrás dela, ele vai tentar recuperá-la, né? Então eu queria fazer essa comparação, que é o que Deus faz. Deus várias vezes perdeu o povo de Israel. O povo de Israel traía Deus abertamente. Mas Deus nunca desistiu desse povo, porque Deus é fiel. Então ele vai e vai falar do seu amor. Ali no versículo 3, seu marido foi ter com ela para falar-lhe ao coração e reconduzi-lo à sua casa. Veja, é Deus tentando resgatar o povo. Se você fizer uma leitura literal, você vai dizer, é um homem que foi traído, mas ele amava essa mulher, e ele foi então tentar reconquistá-la. Mas numa leitura espiritual, nós vemos que nós traímos a confiança de Deus. Nós muitas vezes traímos Deus, mas Ele sempre nos busca, Ele sempre vem falar aos nossos corações. Bonito isso, né? Eu queria convidar vocês para fazer uma leitura rápida em Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Quem pode ler, por favor? Exulta de alegria, filha de Sião. Solta gritos de júbilo, filha de Jerusalém. Eis que vem a ti o teu rei, justo e vitorioso. Ele é simples e bem montado no jumento, no potro de uma jumenta. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, exulta de alegria, filha de Sião. Solta os gritos de júbilo, filha de Jerusalém. Eis que vem a ti o teu rei, justo e vitorioso. Ele é simples e vem montado num jumento, no potro de uma jumenta. O levita, porém, não concediu, partiu e chegou a Jebus, que é Jerusalém, com a sua concubina e seus 2 jumentos selados. Quando chegaram no dia inclinado, então o criado disse ao seu amo, vem, tomemos o caminho da cidade dos jebuseus para ali passarmos a noite. Então é isso, o levita, ele chega com a sua concubina e seus 2 jumentos selados. Esses 2 jumentos selados é para mostrar que ele fez tudo isso pacificamente. Porque o jumento é um animal lento, ele não é um animal de velocidade. Então, quando se usa para alguma conquista, a figura dos jumentos é porque é uma conquista pacífica, não é uma coisa assim pela violência. Então, primeiro você vê que esse levita, então, ele recupera ela de uma forma pacífica.
E Zacarias, ele faz essa exaltação, né, de que o rei está vindo montado num jumento no potro de uma jumenta. E aí eu convido vocês para irmos lá para João, capítulo 12, versículos 14 e 15. João, capítulo 12, versículos 14 e 15. Quem pode ler, por favor? Eu leio. Tendo Jesus encontrado um jumentinho, montou nele, segundo o que está escrito: Não temas, filho de Sião, eis que vem o teu rei montado num filho de jumenta. Os seus discípulos, no princípio, até o 15? Pode ler. Ah, tá. Os teus discípulos, a princípio, não compreendiam essas coisas, mas quando Jesus foi glorificado, então se lembraram que isto estava escrito a teu respeito e de que assim lhe fizeram a palavra do Senhor. Graças a Deus. Então a gente percebe que aqui no livro dos Juízes já há um anúncio, né, de que o Messias iria entrar glorioso, né, que ele iria recuperar a esposa infiel. Entenderam? É isso que eu quero chamar a atenção. Aqui o levita vai buscar a sua concubina, que lhe foi infiel. E aqui faz a menção aos dois jumentos. O Zacarias, ele já foi mais explícito, ele já fala mais abertamente, né? Enquanto que aqui no Juízes a coisa é velada, está contando uma história que é parecida. Na verdade, é Deus que está preparando o povo. Já Zacarias, ele já vai mais ao ponto, né? É onde ele faz essa menção sobre o vencedor, aquele que recupera a esposa infiel, entra triunfante em Jerusalém. Era essa ligação que eu queria fazer, né? Vamos então agora para o livro dos Juízes, capítulo 19. Vamos ler os versículos 22 a 25. Enquanto restauravam as forças, vieram os habitantes da cidade, gente péssima, e cercando a casa do velho, bateram violentamente a porta. Faze sair, gritaram eles ao velho dono da casa. Faze sair o homem que entrou em tua casa, para que nós o conheçamos. O velho saiu e foi ter com eles, dizendo: Não queirais, irmãos, cometer semelhante maldade, pois esse homem é hóspede da minha casa. Não pratiqueis tal infâmia. Eis aqui a minha filha virgem e a concubina desse homem. Eu vou-las trarei e vós podereis violá-las e fazer delas o que quiserdes. Somente vos peço que não cometais contra esse homem uma ação tão infame. Até aqui? 25. Eles, porém, não o quiseram ouvir. Então o levita, vendo isso, trouxe-lhes sua concubina. Eles a conheceram e abusaram dela durante a noite até pela manhã, e despediram-na ao amanhecer. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então aqui nós já estamos vendo, né, o destino de Israel. Porque o que acontece? Israel foi entregue a povos estranhos que violaram-na dia e noite. Um pouco mais à frente nós vamos ver que ela morre, né? Essa concubina, ela chega a morrer. E é a esposa do levita. Bom, nós temos algo muito parecido a isso. Vamos voltar agora, em vez de a gente avançar, vamos voltar. Gênesis capítulo 19. Gênesis. Você sabe que a hora que o senhor estava lendo, aí eu lembrei dessa passagem. Falei, mas que eu já tinha lido, né? Então, olha, tem a semelhança, né? Mas sim, já vimos isso. Capítulo 19, aí nós vamos pegar do versículo 5, para não nos estender muito, vamos até o 11. E aí a gente para. Do 5 ao 11 está de bom tamanho, a gente já consegue compreender muito bem o que isso tudo quer dizer. Gênesis capítulo 19, versículos de 5 a 11. Quem pode ler? Chamaram Lot. Onde estão,
disseram-lhe: os homens que entraram esta noite em tua casa, conduze-os a nós para que os conheçamos. Saiu Lote a ter com eles no limiar da casa. Fechou a porta atrás de si e disse-lhes: suplico-vos, meus irmãos, não cometais este crime. Ouvi, tenho 2 filhas que ainda são virgens, eu vos trarei, e fazei delas o que quiserdes. Mas não façais nada a estes homens, porque se acolheram à sombra do meu teto. Eles responderam: retira-te daí. E acrescentaram: eis um indivíduo que não passa de um estrangeiro no meio de nós. E se arvora em juiz? Pois bem, verás como te havemos de tratar pior do que a eles. Empurrando Lote com violência, avançaram para quebrar a porta. Mas os 2 viajantes estenderam a mão e, tomando Lote para dentro da casa, fecharam de novo a porta. E feriram de cegueira os homens que estavam fora, jovens e velhos, que se esforçavam em vão por reencontrar a porta. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Quando nós passamos por essa leitura, né, nós estávamos vendo ali que Ló, ele recebe a visita de 2 anjos, né? E na verdade nós estávamos vendo a destruição de Sodoma e Gomorra. Lembra, né? Que Sodoma e Gomorra vai ser destruído. Então os 2 anjos entram na casa de Ló para, já que não havia 5 homens justos naquela terra, então os anjos estavam incumbidos de tirá-los de lá, porque tudo ali seria destruído. E ali no versículo 9 está escrito assim, ó: eles responderam: retira-te daí. E acrescentaram: eis um indivíduo que não passa de um estrangeiro no meio de nós e se arvora em juiz. Um estrangeiro. Jesus é um estrangeiro, porque ele veio do céu. E ele é o justo juiz. Ele quer impedir a perdição total, que todo o povo se perca, né? E estão atacando as portas da igreja. As portas da igreja. E ele diz assim: empurrando Ló com violência, avançaram para quebrar a porta. Então, os inimigos de Deus vão avançar para quebrar a porta da igreja. Eles querem entrar para dentro da igreja. É essa a grande luta que nós estamos presenciando, né? O inimigo está tentando a todo custo entrar na porta, para dentro da porta da igreja, né? Então era isso que eu queria chamar a atenção agora, sobre uma nova leitura, uma nova visão espiritual. Numa primeira nós queríamos perceber que a maldade, se ela se espalhar demais, ela leva todos à perdição, e aí Deus entrega essas cidades para a destruição. Depois, nós agora estamos vendo já no livro dos Juízes, né, algo parecido acontecendo. Homens que estão novamente perdidos no pecado, estão tentando entrar numa casa e abusar de homens fiéis a Deus, né? Então aqui nós reforçamos novamente, né, essa tentativa de entrar dentro da casa, de arrebentar a porta. Aqui os santos padres diziam que eram as portas da igreja, né, que estariam sendo atacadas de uma forma muito feroz, muito violenta, né? Muito bem, acho que aqui dentro do livro dos Juízes a gente já pôde extrair aquilo que nós queríamos, né? Os juízes, é aquilo que eu disse, são homens justos, são homens que buscam trazer a retidão. E o que é a retidão? A retidão é você fugir do pecado, é você procurar uma vida próxima de Deus, né? E então, para nós podermos ter bons líderes, esses terão que ser dados de uma grande proximidade com Deus, o que infelizmente nós não estamos mais presenciando, né? E, inclusive, é até chato dizer isso, é triste dizer isso, mas nossos sacerdotes
já não são mais homens tão próximos de Deus, não são homens de oração, não são homens que devem mostrar o caminho reto, a retidão, né? Não são homens que devem vir puxar as nossas orelhas porque nós estamos saindo do caminho reto. Infelizmente, né, com esse último capítulo do livro dos Juízes, né, eu queria deixar bem claro que as portas da igreja agora estão sendo atacadas. O que eu quero chamar a atenção, na verdade, é o seguinte: todo esse período que nós lemos, tudo isso que nós lemos, do período do Gênesis, patriarca, e entramos agora nos Juízes, né? O que acontece? O mal está se aproximando, mas não se fala tão abertamente. A partir daqui, nós vamos ver isso cada vez mais, de uma forma mais direta, mais, sabe, sem tanto floreamento. Nós vamos ver o inimigo mesmo já atacando. Nós vamos começar a ver isso, propriamente dito, tá? Nós vamos ver feitiçaria, nós vamos ver bruxaria, nós vamos ver já o inimigo começando a mostrar a cara, que vai explodir com a vinda de Jesus, né? Na vinda de Jesus, então, isso explode. Isso fica para lá de evidente. Vamos entrar no livro de Ruth. Ruth também tem muita coisa para nos ensinar. Em seguida. Eu queria começar pela leitura do capítulo 1, versículos de 1 a 5. Quem pode ler, por favor? Eu leio. No tempo que governavam os juízes, sobreveio uma fome na terra. Um homem partiu de Belém de Judá com sua mulher e seus 2 filhos, indo morar nos campos de Moab. Chamavam-se Elimeleque e sua mulher Noemi. Seus 2 filhos chamavam-se Mahlon e Quelion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegados à terra de Moabe, estabeleceram-se ali. Elimeleque, marido de Noemi, morreu, deixando-a com seus 2 filhos. Estes casaram com mulheres moabitas, chamadas uma Orfa e a outra Ruth. Viveram lá aproximadamente 10 anos. Aqui? Uhum. Até o versículo 5. Mahlon e Quelion morreram, ficando Noemi só, sem seus 2 filhos e sem seu marido. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então veja que ainda estamos no período dos Juízes, né? Não estamos mais no livro dos Juízes, mas nós estamos no período dos Juízes. E aí começa-se a falar de Noemi. Aqui vou fazer um adendo, né? Eu queria chamar a atenção de vocês para o seguinte: quando eu estou dando catequese, eu sigo mais ou menos esse caminho aqui que nós estamos fazendo, só que de uma forma muito resumida. Então, eu traço um paralelo que é o seguinte: do livro do Gênesis até a vinda de Jesus Cristo, é chamado o tempo da paciência de Deus. Por quê? O céu estava fechado, como nós vimos lá no capítulo 3 do livro do Gênesis. Nós vimos que o paraíso está fechado, tem 2 anjos, tem anjos querubim tomando conta, ok? Então o céu está fechado. Ninguém mais vai entrar no céu. E por que anjo querubim? Porque o anjo é muito forte, né? É o segundo na hierarquia angélica, do nono coro no terceiro coro, né? No terceiro tríade de coro dos anjos. Primeiro serão os serafins, em seguida querubins e depois os tronos. Veja que os querubins são intermediários. Então veja bem, no período inicial, que vai do Gênesis até a vinda de Jesus Cristo, é chamado o tempo da paciência de Deus. Por quê? A igreja não está estabelecida, Deus anuncia que vai salvar o seu povo, porém os homens que morrem numa amizade com Deus não vão para o céu, mas também não vão para o inferno, eles vão para o Sheol. No Sheol, o que acontece? As almas ficam aguardando. Claro que aquele homem mau, ruim, desse período, né, que vai do Gênesis até a vinda de Cristo, os que eram maus, perversos, foram para o inferno, porque o inferno
é criado logo no primeiro capítulo do livro do Gênesis. Assim que acontece a rebelião, então Satanás, não encontrando para ele um lugar, ele cria o inferno e vai para lá. Ele e seus anjos caídos. Muito bem, então, mas os homens bons, eles também não iam para o céu. O céu estava fechado. Quando vem Jesus, Jesus é batizado. No instante do batismo de Jesus Cristo, o céu se abre. João Batista diz isso. Eu vi o céu se abrir, o Espírito Santo descer em forma de uma pomba, e uma voz do céu baixar dizendo: este é o meu Filho amado, no qual eu ponho todo o meu agrado. Então, Jesus Cristo, com o seu batismo, olha que legal, com o seu batismo ele abre o céu. O céu agora está aberto para nós, para todos. Mas ninguém ainda pode entrar. Ninguém. Ele foi batizado? Ótimo. O batismo abre as portas do céu para nós. Quando Jesus morre na cruz, ele vence o demônio, ele vence o diabo, ele vence Satanás. É na cruz que ele reina. Através da cruz que ele, com o seu sangue nas mãos, é colhido pelos anjos. Os sangues que escorrem pelo pé escorrem para a terra e vão para o purgatório para purificar as almas que estão lá. Mas veja, as almas que estão lá, mas peraí, não tinha alma no purgatório? Ah, tinha sim. Por quê? Com a morte de Jesus Cristo, ele visita a mansão dos mortos, Sheol. E lá ele prega essa boa nova. Aí, Adão, Eva, Moisés, Eliseu, todo mundo que você pode imaginar, aceita essa pregação de Jesus Cristo. E eles estão prontos para irem para o céu. Mas todos eles, inquestionavelmente, tinham ainda algum defeito para purificar. Por isso o sangue dos pés de Jesus, para purificar esse restinho deles. Por isso que Jesus ainda fica 40 dias em cima da terra, pregando mais um pouco até que ele sobe em definitivo. Quando ele sobe em definitivo, o céu já está aberto. Duas coisas acontecem, duas. O Espírito Santo desce agora para ficar conosco, ele vai permanecer conosco, é o Deus conosco, né? Todos os dias, todo momento Deus está conosco, através do Espírito Santo. O Paráclito Santo desce assim que Jesus sobe, ele avisa, é preciso que eu suba para que o Espírito Santo desça, venha até vós. E Jesus tira os anjos querubins que estão tomando conta do paraíso. Com isso agora, todas aquelas almas que estavam no Sheol foram purificadas no purgatório, podem agora entrar no céu. Por isso que agora nós temos almas no céu. Entenderam? Nossa, que lindo, seu Carlos. Obrigado. Nossa, é isso fui que... anotando aqui o que o senhor foi falando, fui escrevendo, mas interessante assim. O senhor explica mais sobre esse sangue que escorre nos pés, na terra. O senhor já tinha falado alguma coisa, mas vai chegar um momento que a gente vai parar e falar sobre isso. Mas interessante, né? Sim. Esse céu aberto, as almas que vai para o purgatório, que a gente às vezes não entende. E você vê a conexão, como é clara, se torna clara com essa... Nossa, agora a gente entende o motivo do céu aberto, né? A ressurreição de Cristo, 40 dias da pregação, aí chega o dia de Pentecostes, padecido do Espírito Santo. Nossa, Fechou. Esplêndido, né? Fechou tudo, né? Que bom. Nossa, é maravilhoso. Que bom. Vamos então... algo que eu ainda preciso dizer sobre essa leitura de Ruth, né? É preciso que vocês entendam. Por que eu entrei nessa explicação? Justamente porque eu quero... Essa explicação que eu dei agora, né? Sobre céu, paraíso, inferno, tal. Por quê? Ruth, eu falei para vocês que é a transição dos juízes para os reis. Lembram? E eu dizia que as portas da igreja estavam sendo atacadas, iam começar a ser atacadas diretamente. Noemi, sabe o que significa Noemi? Graça. Noemi quer dizer graça. Então olha só, agora nós temos a graça de Deus. A graça de Deus está conosco, né? E olha que interessante, a Noemi, ela tem 2 filhos. A Graça tinha 2 filhos
que morreram. Qual que é o nome deles? Quem lembra? Maalon e Quelion. Sabe o que quer dizer Maalon? Maalon quer dizer doença. Sabe o que quer dizer Quelion? Fraqueza. Maalon, doença. Quelion quer dizer fraqueza. Um é doença, o outro é fraqueza. Por isso que morreram. Mas quem que bota o nome dos filhos? Isso aqui é espiritual, Carol. É para mostrar que os povos, né, aquele povo, sabe, estava padecendo de doença, de fraqueza. Entendeu? Muitos dos nomes que estão na Bíblia é mais por causa desse significado espiritual. Não é que é, eu vou pôr o nome. Não, é para um sentido espiritual mesmo, né? É preciso que venha a graça. E não é o que acontece hoje conosco, né? Nós não estamos aí andando, caminhando fracos, nós não temos uma fé firme, nós temos uma fé muito fraca. Hoje o povo está todo aí doente, né? Cheio de doenças, né? Doenças, não olhe tanto as doenças do corpo, mas olhe as doenças espirituais. Olha a luxúria, né? Olha a ganância, olha todos esses problemas espirituais que nós estamos sendo atacados. É somente pela graça de Deus que nós podemos continuar buscando o céu. Sem a graça de Deus, esquece. E aqui o que acontece? A Noemi, a graça, ela perdeu seus filhos, né? Mas ela tem 2 noras. Vamos continuar essa leitura? Vamos ler agora os versículos 6 a 8, de 6 a 8, desse mesmo capítulo, de 6 a 8. Eu leio. Então, levantou-se Noemi e partiu da região de Moabe, com suas 2 noras, porque ouviu dizer que o Senhor tinha visitado o seu povo e tinha lhe dado pão. Deixou, pois, aquele lugar onde habitara com suas 2 noras e pôs-se a caminho de volta para a terra de Judá. Ide, voltai para a casa de vossa mãe, disse ela às 2 noras. O Senhor use convosco de misericórdia, como vos usaste com os que morreram e comigo. Que ele vos conceda paz em vossos lares, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas puseram-se a chorar. Tá bom. Nós iremos com a palavra do Senhor. Graças a Deus. Aqui o que eu queria chamar a atenção, né, é que a Noemi, ela fala com as noras, né, que o Senhor use de vós com a misericórdia. Veja, nós entramos, o período da paciência de Deus acaba com a vinda de Jesus Cristo. Temos então agora o período da misericórdia de Deus. Por que misericórdia? Porque agora é a graça dele que é distribuída. Como que a graça de Deus é distribuída? A graça de Deus é distribuída a todos aqueles que buscam por meio da igreja, os sacramentos. Então nós entramos no período da misericórdia de Deus, que vai do nascimento de Jesus até o Apocalipse, ou melhor dizendo, até a parousia, até a volta de Jesus Cristo. Então, nós temos o período da paciência de Deus, que vai do Gênesis até o último profeta, né? O último profeta, na verdade, o último profeta foi João, ok? Isso todo mundo sabe. Aí inaugura-se um novo tempo, vem Jesus, ele traz a graça de Deus, a igreja agora está estabelecida, impedindo o avanço do inferno sobre a terra e está distribuindo as graças de Deus por meio dos sacramentos, que são sinais visíveis de algo salvífico que acontece no âmbito espiritual. Ok? Então, essas 2 noras, né, Orfa e Ruth, são 2 mulheres distintas, boas, bondosas. Vejam que uma tinha um marido doente, a outra tinha um marido fraco, mas elas eram mulheres boas. O que a Noemi faz? Despede elas.
voltem para a terra de vocês, vocês não são daqui, voltem. A órfã aceita. Vamos ver no versículo 11 a 18? Do 11 até o 18. Eu leio. E de minhas filhas, replicou Noemi, por que haveis de vir comigo? Porventura tenho eu ainda em meu seio filhos que possam tornar-vos vossos maridos? Voltai, minhas filhas, porque já estou demasiado velha para casar-me de novo. E ainda que eu tivesse alguma esperança, e que esta noite mesmo me fosse dado ter marido, e viesse a gerar filhos, esperá-lo-eis crescer, sem vos casardes de novo até que se tornassem grandes? Não, minhas filhas, minha dor é muito maior do que a vossa, porque a mão do Senhor pesou sobre mim. Então elas desataram de novo a chorar. Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth não quis separar-se dela. Eis que a tua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Disse-lhe Noemi. Até aí? 18. Vai ela. 18. Não insistas comigo, respondeu Ruth, para que eu te deixe e me vá longe de ti. Aonde fores, eu irei. Aonde habitareis, eu habitarei. O teu povo é meu povo e o teu Deus, meu Deus. Na terra em que morreres, quero também eu morrer, e aí ser sepultada. O Senhor trate-me com todo rigor, se outra coisa, a não ser a morte, me separar de ti. Ante tal resolução, Noemi não insistiu mais. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Que lindo, hein? Ruth, que mulher excepcional. Não abandonou a viúva. Ou seja, aqui nós estamos vendo a verdadeira prática da religião. A verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. Que bonito. E Ruth é que inaugura esse novo período, né? Por isso que eu falei para vocês, olha como tudo se encaixa, é esplêndido, sabe? Se nós, não é que alguém planejou, vamos colocar, não, são sequências de fatos. A passagem de Juízes para o período dos reis é que vai começar um novo período, uma preparação maior para a vinda do Messias. Aqui já está se falando, ainda que um pouco velado, mas se fala de salvação, se fala de religião, né? Já temos essas palavras-chave já sendo distribuídas aqui. 15 minutos, vamos ter que ser um pouco mais rápido. Então vamos continuar, vamos agora para o capítulo 4, versículos de 1 a 3. Capítulo 4, versículos de 1 a 3. 4 de 1 a 3? Isso. Foi Boaz à porta da cidade, sentou-se ali, vendo passar o homem que tinha o direito de resgate, do qual falara. Chamou-o e disse-lhe: vem cá um pouco, senta-te aqui. O homem veio e sentou-se. Escolhendo então Boaz 10 homens entre os anciãos da cidade, disse-lhes: sentai-vos aqui. Estando eles sentados, Boaz dirigiu-se ao parente próximo, falando-lhe nesses termos: Noemi, que voltou da terra de Moabe, está para vender a parte no campo que pertencia ao nosso parente Elimeleque. Eu quis informar-te disso e propor-te que a compres diante dos anciãos do meu povo aqui presentes. Se queres usar do teu direito de resgate, faze-o. Do contrário, dize-mo, para que eu saiba o que devo fazer. Porque vens em primeiro lugar, mas depois de ti é a mim que cabe esse direito. Eu quero usar do meu direito, respondeu o homem. Até onde, seu Carlos? Tá bom. Tá bom. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então aqui o que é importante para nós entendermos é o seguinte: a Ruth, ela se apaixona pelo Boaz. O Boaz é um personagem muito importante para nós. O Boaz é um homem justo, porque ele simplesmente, ele sabe, ele conhece a lei,
Como ele conhece a lei, ele sabe que havia outro parente que tinha mais direito do que ele de resgatar a Noemi. Porque a Noemi aqui é a questão, né? Porque ela é viúva, então a lei dizia que a viúva deveria ser amparada, mas para isso alguém teria que comprar esse resgate dela e levar tudo que ela tem. Leva tudo que ela tem. E tudo que ela tinha era o quê? Agora era Ruth. E o Boaz estava interessado na Ruth. Mas ele obedece à lei. Então ele segue a lei. Ele chama um parente deles e fala, ele explica, ó, é seu direito. Mas se você se recusar, e você pode se recusar, eu assumo. Então eu fico com a viúva e fico com a nora dela, que é a Ruth, que é quem ele estava interessado, né? Então olha só que homem reto, né? O Boaz, ele nos seus campos, ele fazia uma coisa que se chama, eu não lembro o nome correto, acho que é cega, né? Cega é o seguinte, eu não tenho certeza se o nome está certo, tá bem? Me desculpe, agora eu não vou lembrar. Mas o que é importante nós entendermos é o seguinte, quando chega o período de colheita, né, não se colhe aquilo que cai no chão. Prestem atenção. Não se colhe aquilo que cai no chão. Porque aquilo que cai no chão era entendido que deveria ficar para as viúvas, para os órfãos, para os mendigos, para aqueles que não tinham como sobreviver. Entenderam? Esta era a lei que imperava na região de Israel. Então, não podia colher aquilo que caísse no chão. O Boaz, só que assim, todo senhor que tinha um campo de plantação, ele escolhia quem ele queria que fosse fazer essa colheita do que fica para trás, entendeu? Daquilo que caiu no chão. Os donos desses campos é que escolhiam. E o Boaz, ele escolhe a Noemi para ela colher. Então, isso fazia com que essas pessoas não precisavam trabalhar para outros, na verdade eles trabalhavam sim. O que acontecia? Olha a sacanagem. Os donos dos campos, eles escolhiam quem iria fazer essa colheita. Eram pobres, sim, mas ele cobrava deles, não ele diretamente, seu capataz, cobrava dessas pessoas pobres uma parte daquilo que eles escolheram, entenderam? No fundo, o filho da mãe estava fazendo o quê? Ele estava recuperando uma parte daquilo que ele não poderia colher, entenderam? O Boaz não, o Boaz era honesto, só que ele escolhia assim como os outros escolhiam, mas eles escolhiam pessoas realmente necessitadas e permitir que essas pessoas fizessem essa colheita. Ele escolheu, como ele se encanta com Ruth, ele manda, olha só, ele manda os empregados dele, olha, deixa cair o que há de bom. Por quê? O que caía no chão normalmente era aquilo que já não era mais tão bom, né? Uma semente não boa, um milho não tão bom, um trigo não tão bom. O Boaz mandava deixar cair de propósito milho bom, trigo bom, para que a Noemi e todo aquele povo que estava junto com ela pudesse pegar e se alimentar bem, corretamente. Então o Boaz, ele é esse homem justo, que promove a justiça. Ele estabelece o fiel cumprimento da lei, né? E ele então agora quer se casar com a Ruth, né? Que é a nora da Noemi. Muito bem, antes que acabe o nosso tempo, vamos fazer agora a leitura. Já vimos o capítulo 4, de 5 a 6. A Genoveva leu até o 8. Vamos ler então até o 11. Até o versículo 11, por favor. Do 8 ao 11? É isso. Do 4 mesmo, né? É. O parente próximo disse, pois a Boaz, compra para ti, e tirou o calçado. Boaz disse aos anciãos e a todo o povo, vós sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Queolim e a Maalon. Com isto adquiro ao mesmo tempo Ruth, a Moabita, por mulher, viúva de Maalon, para conservar o nome do defunto em sua herança, e para que esse nome não se apague de entre os seus parentes e no povo da cidade, disso sois hoje testemunhas. Então, o 11 inteiro ainda, né? Uhum.
Até o 11. Até o 11. Então todo o povo que estava na porta e todos os anciãos responderam: somos testemunhas. O Senhor torne a essa mulher que entra na tua casa, semelhante a Raquel e a Lia, que fundaram a casa de Israel. Feliz em Efratá, adquire um nome em Belém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Quem que é que nasce em Belém de Éfrata, a menor das cidades, que diziam, mas pode vir alguma coisa boa de Belém? Sim, Jesus. Olha só, que lindo, né? Para a gente poder, já caminhando para o final, do versículos 14 até o 17, por favor. As mulheres diziam a Noemi: bendito seja Deus que não te recusou um libertador neste dia. Que o teu nome seja um dia célebre em Israel. Ele te dará a vida e será um sustentáculo de tua velhice. Porque tua nora ia mais para ti o bolo no seu regaço e fazia-lhe às vezes de ama. Suas vizinhas deram-lhe nome dizendo: nasceu um filho a Noemi. E chamaram o menino Obed. Este foi pai de Isaí e avô de Davi. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, o versículo 14, as mulheres diziam a Noemi: bendito seja Deus que não te recusou um libertador. Né? Então, de Belém de Éfrata virá o libertador do povo de Israel. Não um libertador humano dos campos de batalha humanos, mas um libertador do campo de batalha espiritual. O próprio Jesus virá de lá, Belém de Éfrata. Né? Noemi, tomando o menino, colocou no seu regaço e fazia ele às vezes de ama. Ou seja, a Noemi, ela alimenta esse povo que vai ser libertado. Nesse sentido aqui, Noemi podemos comparar a Nossa Senhora, a mãe de Jesus. Né? É ela que vai alimentar o libertador. É ela que vai trazer no seu seio, né? Vai trazer com cuidado o libertador. Muito bem, vamos encerrar com duas leituras apenas. A primeira, do versículo 18 até o 22. Nós vamos fazer duas leituras. A primeira é do versículo 18 ao 22, do livro de Ruth, para a gente encerrar essa parte aqui. Depois nós vamos fazer uma outra leitura rápida. Genealogia de Davi. Esta é a posteridade de Farés. Farés gerou Esrom, Esrom gerou Ram, Ram gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boz, Boz gerou Odeb, Odeb gerou Isaí, Isaí gerou Davi. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Davi vai ser o rei libertador do povo. Davi vai ser o rei justo, um rei conforme o coração de Deus. Então essa genealogia de Davi é apenas um anúncio, um prelúdio. Vamos lá para Lucas capítulo 3, versículo 32. Lucas capítulo 3. Em Lucas capítulo 3, nós poderíamos pegar do versículo 23 até o 38. Do versículo 3 até o versículo 38, nós teríamos 75 nomes. 75. Dando a genealogia de Jesus Cristo. Como eu só quero confirmar que sempre o Novo Testamento é que explica o Velho, vamos ler só o versículo 32, a partir do filho de Davi. Filho de Jessé, filho de Obed, filho de Booz, filho de Salmão, filho de Naasson. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então veja, nós tínhamos a genealogia de Davi, que para o povo de Israel, Davi é a grande referência. Mas isso está lá no Antigo Testamento. Para nós o que importa é o Novo Testamento. É o Novo Testamento que recebe o Velho Testamento e dá a compleição, a plenitude. Então, olha
a genealogia de Jesus Cristo. A genealogia de Jesus Cristo começa no versículo 23 e vai até o versículo 38. Vai terminar em Sete, filho de Adão, filho de Deus. Olha o último versículo lá, o versículo 38. Que Cainã é filho de Enós, filho de Sete, filho de Adão e, por último, filho de Deus. Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, filho de Deus. Então, como eu sempre digo, né? O Antigo Testamento, ele aponta para o Novo Testamento. E é o Novo que dá a plenitude, né? A genealogia de Davi é o libertador. O povo de Israel esperava, através das profecias que nós vamos começar a ver, né? Nós vamos começar a ver cada vez mais objetivamente essas profecias. Vão dar conta de um Messias descendente de Davi, um Messias rei, que vai governar o povo, que vai dominar os inimigos, né? Mas aqui o que nós temos vamos dizer assim, são profecias humanas. Mas Deus estava, na verdade, sinalizando para uma libertação muito maior. Não apenas de um povo escravo, mas de almas escravas, escravas dos demônios, né? Jesus é que vem fazer essa libertação. É Jesus que vem nos libertar. E com isso nós podemos compreender, então, que a salvação, ela sempre se dá em 4 movimentos. O primeiro movimento cabe a Deus. É Deus quem quer libertar o seu povo. O segundo movimento é quando nós percebemos que Deus existe em nossa vida, que Ele faz parte do nosso dia a dia. Então o segundo movimento é nosso. O terceiro movimento é Deus que vem ao nosso encontro para que possamos suportar as dificuldades, superar as nossas necessidades, né? Então Deus vem e nos sustenta. Agora o quarto movimento é o nosso, no qual nós devemos então caminharmos para Deus. Lembrando que no livro do Gênesis, lá no capítulo 3, diz que o homem vai ter dificuldade de caminhar para Deus, porque a serpente lhe morderá o calcanhar, né? Então, com isso, nós terminamos essa leitura. Estamos preparados, prontos para darmos início à leitura do livro do Gênesis, né? Do livro dos Reis, né? Onde nós vamos conhecer um pouco a história de Davi com um pouco mais de detalhes. Então, obrigado a todos, fiquem com Deus. Eu vos falei em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Até a próxima, pessoal.